Olá pessoal, vamos continuar então com segmentação, falando sobre linearização. Nós temos muitas oportunidades de definir uma imagem de regiões de interesse fazendo a binarização da imagem original. Mas para isso precisamos definir um limiar, para gerar a imagem binarizada. Então, neste caso, a linearização ela visa separar, por exemplo, se eu tiver apenas um objeto, a região do fundo do objeto. Okay? Como podemos fazer isso? As intensidades pertencerão ao objeto se, por exemplo, a luminosidade for maior que um determinado limiar, por exemplo, 125. Por outro lado, se a luminosidade naquele ponto for inferior a um determinado limiar, nós definiremos como sendo fundo. Okay? Quando eu tenho um objeto e um fundo. Se eu tiver mais do que um objeto, eu posso usar vários limiares, conforme indicado aqui na figura. Então, se eu tenho um objeto e um fundo, por exemplo, o fundo seria mais escuro e o objeto mais claro, nós podemos definir o limiar aqui olhando o histograma da imagem. Então, as intensidades acima de T serão consideradas pertencentes à região do objeto, caso contrário, do fundo. Se eu tiver dois objetos, por exemplo, um com uma certa luminosidade dentro dessa faixa e o outro mais claro ainda, eu posso usar dois limiares, ok? Esse é um caso também possível de acontecer. Observe um detalhe, se eu quiser definir esta região do objeto, nós podemos considerar a luminosidade como sendo modelada como produto entre a reflectância e a intensidade luminosa incidente sobre o objeto, ok? Então, se eu tiver um problema de iluminação, ou seja, uma parte é mais clara, outra parte é mais escura, isso pode atrapalhar bastante a minha segmentação usando linearização. Observem o detalhe aqui. Vamos supor que eu tenho essa imagem, ok? Ao calcular o histograma, eu observo que facilmente eu consigo definir um limiar para o qual eu separo o fundo das intensidades do objeto. Agora, se eu tiver um problema de iluminação, aqui eu estou simulando uma iluminação não uniforme, que no caso é aplicado como sendo a multiplicação sobre a reflectância, o efeito que eu tenho é esta imagem aqui. Ao observar o histograma, notem que é muito mais difícil eu separar ou definir um limiar que separe adequadamente o objeto do fundo. Uma maneira de tentarmos resolver o problema da iluminação não uniforme é tentar estimar o perfil da iluminação não uniforme, no caso aqui ela é crescente a partir do lado esquerdo para o lado direito. Ao definir esse perfil, posso fazer por estimação, por exemplo, tem uma folha em branco e eu observo a iluminação. Se ela não for uniforme, eu vou ter uma função variável em relação à posição. Okay? Então essa estimação é feita e depois eu divido a imagem por essa estimação. Ou seja, eu tento inverter o processo causado pela iluminação não uniforme através dessa divisão que depende da estimação da iluminação não uniforme, ok? Essa é uma possibilidade que nós temos. Vamos ver um exemplo aqui. Eu posso observar esta imagem e eu gostaria de ter uma segmentação, ou seja, achar as regiões de interesse, que seria esta região onde estão os objetos, e separar do fundo. Se eu olhar o histograma, eu poderia facilmente escolher um valor aqui nesta faixa, e eu teria este resultado aqui. Observe que eu consigo ter agora uma imagem binária, ou seja, eu tenho as coordenadas do fundo, que estaria aqui, e as coordenadas dos objetos. Mais tarde, seria necessário um algoritmo de inteligência artificial para identificar que objeto que é, qual é o tamanho do objeto, entre outras atividades. Mas no momento, o nosso interesse é somente achar as regiões de interesse. Um algoritmo interessante para fazer isso, uma vez que você não teria geralmente que olhar o histograma, cada vez que fosse fazer uma segmentação, é você utilizar
esta forma iterativa. Por exemplo, você define um limiar, dá um chute, por exemplo, 125, e calcula a média dos pixels que estão abaixo desse limiar. Okay? Então, aqueles que estão abaixo, você faz uma média. E os que estão acima, você faz uma outra média. Okay? Então, você vai ter a média dos pixels mais escuros e a média dos pixels mais claros, de acordo com esse limiar, que inicialmente é um chute. Recalculo o limiar como sendo a média das médias, como está indicado aqui. Aplico esse limiar e retorno a fazer isso. Vai chegar um momento em que o valor do limiar iterativo vai parar de alterar. Então ele vai ficar estabilizado e este valor pode ser usado. Vamos ver um exemplo para isso. Observe essa imagem, uma impressão digital, onde eu tenho esse histograma, né, e eu não sei exatamente qual limiar usar. O que eu faço? Eu aplico o algoritmo iterativo. Apenas após 3 iterações, depois de 3 iterações, eu cheguei no resultado de 125, que resultou nessa imagem aqui muito bem binarizada, vamos dizer assim, né? Ou seja, eu tenho as regiões do objeto e as regiões do fundo separadas adequadamente. Ok? Bom, essa linearização que nós apresentamos é uma linearização global, ou seja, é aplicada de forma indiferente para todos os pixels da imagem sem depender da posição. Agora, eu posso fazer uma abordagem local, que é muito interessante também. Observe se eu usar esse algoritmo de cima, como foi apresentado, que tinha problema de iluminação, naquela imagem que tinha problema de iluminação não uniforme. Se eu simplesmente usar um limiar usando o algoritmo acima, que eu expliquei, eu vou ter uma segmentação muito mal, digamos, elaborada. Então, eu não fiz compensação de iluminação aqui. Então, se eu usar um limiar usando o algoritmo acima, eu vou ter esse resultado que não é muito bom. Agora, se eu dividir essa mesma imagem em segmentos menores, em regiões menores, para cada local, para cada sub-região, eu calculo um limiar, eu já obtenho um resultado um pouco melhor. Observe que eu posso continuar fazendo isso, ou seja, dividindo as regiões para ter um resultado ainda superior. Observe, se eu aumentar ainda essa divisão, eu vou ter histogramas adequados e eu consigo operar localmente, definindo um limiar específico para cada região. Esse processo pode ser feito em um algoritmo iterativo e nós podemos, então, aprimorar o processo de... Alguém pode se perguntar qual seria, então, o melhor limiar? Bom, para responder essa pergunta, nós vamos modelar a imagem como sendo composta de 2 histogramas, ou seja, como indicado aqui na figura, onde nós vamos chamar esse histograma como uma probabilidade, certo? Aqui seria a distribuição, né, de probabilidades. Quantas vezes ocorre este nível de luminosidade no fundo, quantas vezes ocorre esse nível de luminosidade no fundo e assim por diante. Então, eu posso encarar esse histograma como sendo uma probabilidade, né? Essa frequência de ocorrência que eu estimei para criar o histograma, eu posso encarar como uma probabilidade, posso normalizar, né? Então, lembrando que as distribuições de probabilidade devem ter área igual a 1. Okay? O somatório, né, de todas as probabilidades deve ser igual a 1. Bom, eu posso fazer essa interpretação e, além disso, né, eu posso também interpretar o objeto também como tendo a distribuição, né, de probabilidades como indicado na figura. E a imagem total, ela vai ter uma distribuição que é uma combinação de 2 distribuições, onde P1 maiúsculo aqui indica a probabilidade a priori, geralmente é proporcional à área, né, por exemplo, do fundo, e P2 seria a probabilidade a priori do objeto, que seria também proporcional à área do objeto, ok? Lembrando que, como eu estou trabalhando com probabilidades, né, a área total, ela deve ser, né, da distribuição deve ser igual a 1, portanto eu tenho que forçar que P1 mais P2 seja igual a 1, para que esta integral de Pz, né, seja igual a 1 no final, ok? Bom, como eu posso fazer isso? Eu vou usar a teoria da detecção para poder estimar o limiar ótimo. Então eu quero achar o melhor T, melhor limiar, ok? Minimizando este erro aqui. Como é que eu posso calcular um erro? Observe, o que seria um erro? O erro seria, se eu escolher esse limiar, certo? Eu tenho 2 erros aqui. Esta área aqui, ó, está indicando aqui,
na figura, ela representa o quê? Eu estou classificando o objeto como fundo. Aqui está o objeto e eu escolhi um limiar igual a este valor aqui, por exemplo. Então, toda essa área que eu tenho para cá indica que eu tenho um erro associado a classificar o objeto como fundo. Da mesma forma, esta área que está aqui, que eu estou indicando na figura, indica os erros que eu estou causando ao dizer que o fundo é objeto, porque eu usei um limiar neste ponto aqui, entenderam? Então, o erro total, então, de eu classificar o nosso objeto, né, como sendo fundo, está aqui, ó, de menos infinito até t, a área de P2, ou seja, a área da distribuição do objeto. Da mesma forma, o erro de eu classificar o fundo como objeto, né, de t até infinito, aqui está a distribuição do objeto. Então, aqui são os dois erros que eu preciso minimizar. Então, o erro total ele deve levar em conta, né, as probabilidades a priori do objeto aqui e do fundo aqui, para calcular o erro total. Então, eu quero minimizar este erro, que é a função do t, do limiar. Okay? Se eu variar o limiar, eu vou ter um erro diferente. Bom, para fazer esta minimização, eu vou usar, né, uma abordagem bastante simples, né, e também a regra de Leibniz, igualando a derivada do erro, da função erro, né, igual a zero. Então, no ponto que eu tiver, né, um valor mínimo para esta função da derivada, ou seja, quando a derivada for zero, eu digo que eu estou num ponto mínimo, ok? Então, derivando essa expressão aqui e usando a regra de Leibniz, eu vou observar que aqui neste exemplo aqui, como eu tenho integrais, né, ao derivar eu vou ter esse resultado final, ou seja, o produto da probabilidade a priori com a probabilidade, né, do fundo neste ponto, né, ele tem que ser igual à probabilidade a priori do objeto e a probabilidade dele no ponto. Isso vai indicar que eu encontrei o valor mínimo. Então, eu já sei, esta equação é a equação fundamental para eu definir qual é o limiar que vai resultar no erro mínimo desta função, né, que vai minimizar esta área de erro, né, que varia conforme o limiar escolhido. Bom, modelando, né, as distribuições como sendo gaussianas, isso é uma abordagem bastante comum. Então eu vou dizer que a minha probabilidade, a distribuição da imagem é a combinação de duas probabilidades gaussianas, e eu tenho aqui a média e a variância, que podem ser estimadas, como veremos à frente, da própria imagem. Quando eu faço isso, e derivando isso adequadamente, conforme apresentado para vocês lá, eu vou encontrar que, assumindo que a variância é igual aqui, no caso, se for diferente a equação é um pouco mais complicada, mas eu encontro o valor de limiar ótimo para, né, este caso particular, assumindo que a distribuição é gaussiana, e eu preciso estimar as médias, a média do fundo, a média do objeto, assumindo que a variância é a mesma, e também a probabilidade a priori do objeto, do P2, né, e o P1, que é a probabilidade a priori do fundo. Geralmente a gente usa a área, né, dessas regiões como sendo probabilidade a priori e normal. Então, vamos apresentar um exemplo aqui de como aplicar essa abordagem. Então, eu tenho essa imagem e eu quero achar regiões de interesse. O que eu faço? Eu primeiro estimo, estou vendo essa região aqui, eu estimo a média e variância dessa área, estou assumindo uma distribuição gaussiana, e pego esta área aqui, né, e calculo também a média e variância desta área. Então, olhando um histograma, aqui eu tenho o histograma da imagem total, ela é composta de dois modos, né? Então, obviamente, eu vou ter sucesso nesta empreitada se eu escolher um limiar próximo dessa região, ok? Observe que a distribuição só do fundo, como eu estimei a partir daqui, vai ter uma composição dessa forma aqui, só o fundo. Então, se eu pegar esses valores estimados e aplicar, né, aquele algoritmo de estimativa conforme apresentado aqui,
do limiar, aplicar esse limiar, observe o que vai acontecer. Eu vou encontrar as regiões, né, de separação da imagem conforme este algoritmo de estimação de limiar. Então, apresentamos para vocês aqui uma forma de aplicar esse limiar global. Okay? Observe um detalhe, eu posso usar a mesma abordagem, em vez de usar iluminação, eu posso aplicar isso em outros parâmetros, que a gente vai ver mais tarde. Eu posso encontrar, usando essa teoria de detecção, um limiar adequado, mas não somente para luminosidade, mas também para outros tipos de parâmetros para tomar uma decisão. Pessoal, então, finalizamos o módulo de segmentação. Eu vou lembrar a vocês que nós temos um tutorial aí sobre OpenCV mais Python, que tem vários exemplos de processamentos e envolve inclusive algumas técnicas que eu não comentei, são muito interessantes, tá? Eu não vou comentar. Então vocês têm um arsenal grande de ferramentas lá, tem exemplos de códigos, etc. Eu recomendo que vocês estudem isso antes de definir uma metodologia para o projeto de vocês. É importante ter alguma experiência, fazer alguns experimentos com imagens, para mais tarde definir a metodologia de trabalho e qual será a abordagem para resolver o problema que vocês devem estar pensando. Então, estou à disposição para discutir os projetos. Em breve faremos uma reunião via conferência para conversar sobre esses assuntos aí que nós apresentamos para vocês. Até breve.